Olá, galera. Eu sou a professora Juliana Bantin, aqui do Fox Concursos. E hoje nós vamos resolver algumas questões da banca IUDS, que é a banca responsável pelo concurso de bombeiros do estado do Rio de Janeiro. Antes disso, antes da gente começar, eu vou pedir para vocês se inscreverem, deixarem um like para acompanharem a gente e não perderem nenhuma novidade. E também curtam as redes sociais, ok? Então vamos começar aqui. Eu coloquei primeiro separadamente o que a gente pode esperar dessa banca com base nas provas antigas. Então, o que é mais importante a ser estudado? Pontuação, crase, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, sempre estão juntas, sempre aparecem juntas nos concursos, normalmente. Ortografia, que é super importante, classes de palavras, aí tá vendo aqui já entra morfologia. Você precisa saber o que é substantivo, verbo, pronome e as regrinhas de cada classe gramatical, ou classe de palavras, que é a mesma coisa. Estudo das orações, aí tá vendo aqui já envolve sintaxe, a relação das palavras, dessas classes de palavras dentro das frases e as suas funções dentro das frases. Interpretação de textos, que é o que a gente mais vai ver hoje. Como eles cobram também os elementos gramaticais dentro da interpretação. Então, vamos iniciar aqui. A gente tem uma tirinha. De cara aqui, vocês precisam ter o conhecimento de tipos de texto, tipos de linguagem. Porque a tirinha é um texto, é uma linguagem mista nesse caso, pois tem elementos verbais e não verbais. As imagens são importantes para a gente entender esse conteúdo. Então, tá aqui. A charge acima revela uma crítica com o principal objetivo de mostrar, eu grifei aqui crítica, porque é uma das funções das tirinhas. A tirinha não é só para divertir, para distrair. As tirinhas também podem gerar reflexões e críticas sociais. Gravem isso também, que é importante. Então, vamos olhar as alternativas. São 4 alternativas, alguns concursos trabalham com 5, até mais simples isso daqui. Então, vamos ver. Letra A. As dificuldades de mobilidade urbana e saturação de trânsito em São Paulo. Mas vamos voltar ali no quadrinho, que eu acabei esquecendo de ler o balão. Tá assim, alguém fala do carro. Que raio de congestionamento é esse? Aí alguém responde, Dia Mundial Sem Carro. Dando com a exclamação. A pergunta e exclamação, também esses elementos são importantes. Então, agora sim, o objetivo é de mostrar as dificuldades de mobilidade urbana e saturação de trânsito em São Paulo. Então, vamos marcar aqui. Dificuldade... Opa! Acabei desmarcando. Dificuldade de mobilidade urbana. Então, o termo-chave dessa alternativa é esse. Letra B, a conscientização dos motoristas sobre o uso responsável de carros. Então, a B vai focar na conscientização dos motoristas. C, a falta de apoio dos motoristas paulistanos ao Dia Mundial Sem Carro. A gente consegue saber que os motoristas são paulistanos porque aqui tem em São Paulo. Ele situa a localização. Então, falta de apoio dos motoristas. E, por último, a adesão ao Dia Mundial Sem Carro em defesa do meio ambiente e da qualidade de vida. Aqui o foco vai ser na defesa do meio ambiente e da qualidade de vida, já que tem outras que falam sobre adesão. Aí aqui a gente volta na tirinha e repara. Se é Dia Mundial Sem Carro, por que tem tanto carro na rua? Tanto que a pessoa questiona, né? Que raio de congestionamento é esse? Então, essa aqui de cara já fica bem fácil, porque aqui fala de dificuldade da mobilidade urbana. Fato que é sobre isso também. A B, conscientização dos motoristas. É preciso conscientização dos motoristas? Também, tá vendo? Todas estão relacionadas, mas qual é a mais certa? Se é o Dia Mundial Sem Carro, não deveria aparecer carro nenhum ali. Então, a gente vê o quê? Que é a falta de apoio dos motoristas. Eles não apoiaram essa ação e encheram as ruas de carro de novo. Então, aqui, gabarito, letra C. Então, a gente marca letra C. Eu nem vim para essa de novo, porque defesa do meio ambiente e qualidade de vida, sim, tem relação. Até por isso que fazem a ação. Mas de cara aqui já ficou que é a falta de apoio dos motoristas. Se eles não apoiarem, como que é possível fazer essa ação dar certo? Entenderam? Então, é isso. Aqui, então, a questão bem interpretativa mesmo. Agora vocês vão ver outras
que aparecem elementos da gramática dentro da interpretação. Agora, segunda tirinha. Também mista, linguagem verbal e não verbal, até porque os personagens são necessários para a gente entender o contexto. Então tá ali. Há quanto tempo você tem essa barba? Desde que meus filhos eram bebês. Isso me faz lembrar daqueles doces tempos, quando eu podia roubar os doces deles e guardar na barba para mais tarde. Percebam aqui também as reticências, né, que junta aqui com esse segundo quadrinho. Então, pode-se dizer em relação ao texto que o termo doces gera humor, devido à relação de sinonímia. Então, é uma questão que, além da interpretação, a gente tem que ter noção de semântica, que são os significados das palavras. Relação de significação. A gente marca aqui a palavra-chave. B. Não há polissemia, pois os termos têm significado único. Então, eu vou fazer aqui, ó, polissemia. Poli, né, vários. E semia, significado. Então, um elemento polissêmico é que tem vários significados. C. Doces tempos é ambíguo e responsável por desencadear o efeito de humor. Tá vendo que ele foca no humor aqui também? Uma das características da tirinha. Mas nem sempre vai trabalhar só o humor. E D. O vocábulo doces é polissêmico, ó, o termo polissêmico de novo, porque ambas as ocorrências têm sentido denotativo. É importante também saber a diferença de denotação e conotação. Denotação é o sentido real. Conotação é o sentido figurado. Tem figurado. Ficou ruim ali, mas tá bom. Aí tem um macete para a gente associar, né? Como descobrir se é denotação ou conotação. Denotação é só lembrar D de dicionário e conotação C de criatividade. Então, a linguagem figurada é a linguagem que vai envolver a criatividade. Então, aqui marquei esses elementos só para vocês entenderem melhor. Então, aqui vocês viram que de um quadrinho para o outro há uma quebra de expectativa. Aqui a gente está achando doces tempos, que eram tempos legais. E aqui ele faz referência ao quê? Os doces dos filhos. Então, a gente está pensando uma coisa no momento, tem a quebra de expectativa e vê que é outra. Então, só pode ser o quê? Porque doces tempos é ambíguo. Gabarito, letra C. Tá vendo? O termo doces ali é ambíguo, ou seja, tem dupla interpretação. Próxima questão. Outra tirinha. Vocês verem que eles gostam de trabalhar bem as tirinhas. Então, aqui, na língua portuguesa, identificamos os tipos de frases através das entonações da voz. Então, a questão que vai trabalhar os tipos de frases. Então, a gente tem que lembrar os tipos de frases que a gente tem. Frases interrogativas, frases exclamativas, afirmativas e negativas. Então, vocês têm que lembrar desse conceito para aplicar aqui nessa questão. Então, vamos ver o que os personagens estão falando. Oi, Tuta. Hoje eu vim preparada. Tô braba. Aí tá vendo vários pontos de exclamação. Vou encarar o desafio. Vencerei todas as barreiras tecnológicas. E vou conseguir abrir a plataforma online do seu deverzinho. Aí ele responde. Hoje meu dever é observar plantas, tia. A mensalidade cara é para isso? Tá vendo? Vários sinais de pontuação que a gente viu lá que cai naquela listinha. Cai no concurso e está na listinha. Então, ó, exclamação, reticências também é importante o uso da reticências. O estudo, porque muitas pessoas acham que é só para deixar para lá alguma coisa e a gente precisa saber também como usa. E interrogação. Então, agora, o que ele quer saber? Quanto à tirinha, é possível perceber que no quadrinho 1, há frases interrogativas. Só pelos sinais de pontuação ali, a gente já vê que não. Então, a gente já elimina essa. Não é essa. B. No quadrinho 2, há uma frase interrogativa. Olhando aqui de cara, a gente vê o quê? As reticências, que é uma quebra de expectativa, um pensamento vago, uma pausa na ideia, na interpretação, no pensamento. Então, a gente já elimina esse também. C. No quadro 3, foi usada uma frase exclamativa. Então, a gente já viu aqui, né?
a plataforma online do seu deverzinho. Então, tem a exclamação de fato. E D, hoje meu dever é observar plantas, tia. A mensalidade cara é para isso? Então, a gente tem exclamação e interrogação. E aqui ele diz que no 4 tem frases negativas e afirmativas. E a gente também elimina essa. Bem fácil essa, só prestar atenção mesmo. Então, gabarito, letra C. Eles gostam bastante da letra C também. E a gente vai para o outro texto agora. Então, é uma banca que gosta de trabalhar todos os tipos de linguagem, todos os tipos de texto. A gente viu ali os textos mistos, de linguagem mista, e agora um texto totalmente verbal. Então, vamos ver aqui. Ele vai dar para a gente 2 textos, para a gente analisar um elemento no segundo e outra questão que vai envolver os 2. Eu vou ler a questão primeiro, para a gente saber o que ela está pedindo da gente, e depois eu volto no texto. Então, aqui na verdade a questão. A palavra coleguinha no texto 2 foi utilizada no sentido de... Então, a gente está vendo que é o quê? Uma questão que envolve semântica também. Então, vou ler o texto 1, porque eles têm relação, mas ele quer a análise do texto 2, da palavra do texto 2. Então, vamos ver ali. Texto 1. Filha do senador Romário escreve carta ao ministro da Educação. Ive Farias, 16 anos, é uma pessoa com deficiência e diz que em nada atrapalha os colegas de sua classe. A filha caçula do senador Romário, Ive Faria, divulgou em suas redes sociais carta ao ministro da Educação, Milton Ribeiro. A menina, que tem síndrome de Down, diz estar triste com a fala do ministro. O ministro da Educação, em entrevista ao programa Sem Censura da TV Brasil, na última segunda-feira, disse que crianças com deficiências atrapalhavam os demais alunos sem a mesma condição quando colocadas na mesma sala de aula. Então, é um texto que está expondo uma situação. E agora o texto 2 vai ser o trecho da carta da Ive. Seu ministro da Educação, aqui é a Ive. Eu estou muito triste com o senhor. Sabe, eu tenho síndrome de Down. Sou uma pessoa com deficiência e sou estudante. Eu estudo para ter um futuro e ajudar o meu país. Eu não atrapalho ninguém. Frequento uma escola regular onde há jovens com e sem deficiência. Cada um aprende no seu tempo. Ninguém é igual. A minha presença e a de outras pessoas com deficiência não é ruim. Muito pelo contrário. Desde a escola, meus coleguinhas aprendem uma lição que parece que o senhor não teve a oportunidade de aprender. Que a diversidade faz parte da natureza humana e isso é uma riqueza. Então, o trecho que aparece coleguinha, é esse aqui, ó. Meus coleguinhas aprendem uma lição que o senhor parece que não teve a oportunidade de aprender. Então, a gente tem que pensar em que sentido ela usou isso e pensar também no uso do diminutivo no nosso dia a dia. A gente pode usar com afeto ou até mesmo de maneira pejorativa. Quando a gente fala assim, essazinha, aquelazinha ali me fez mal, me fez tal coisa, a gente vê que o diminutivo não tem só valor afetivo. Por exemplo, aquela criança é uma florzinha, é uma gracinha. Nem sempre vai ter um valor positivo. Então, foquem nessa questão. Então, é uma questão que envolve a semântica. Então, aqui, esse coleguinha foi usado com o sentido de chateação. Aí tem que ter cuidado também na hora de interpretar, que a pessoa que lê rápido pode se embolar e, por ter visto que a Ive estava chateada, relacionar todo o contexto do texto ali. E ele está pedindo para a gente analisar um termo. Então, ela não se refere com chateação aos colegas dela. Então, a gente elimina. B, carinho. A gente vê que ela compara até os colegas dela com o ministro. Ela tem uma relação de afetividade com os colegas dela. Então, a gente segura essa daqui. C, desgosto. Acho que ela não falou com desgosto dos amigos ao usar coleguinhas. A gente elimina também. E, por último, compaixão. A gente não está vendo essa compaixão dela em relação aos amigos. Então, a gente elimina essa também. E essa também ficou claro pra gente que a letra B, né? Ela fala dos amigos com carinho e até compara com o ministro, né? Percebendo que os amigos são diferentes desse ministro que deixou ela chateada. Então, essa questão já foi. Então, vamos para a próxima. Também sobre esse texto. Tá vendo 2 questões sobre o mesmo texto aqui que eu separei para vocês, para ver que está trabalhando de maneira diferente. E pode ser que na prova
caiam várias questões sobre o mesmo texto para vocês analisarem, porque ele vai cobrar vários pontos de vista de um mesmo elemento. Então, ali, uma análise semântica. E aqui, ele quer saber da gente, já estava até marcado aqui, na parte importante, sobre conceitos de gêneros textuais e tipologias textuais. Aí outro assunto também que vocês precisariam relembrar. Que gênero textual é o quê? O que o texto é? A função social de um texto na sociedade. E tipologia, a organização desse texto, como ele é organizado. Então, em relação àquela carta ali, letra A, ele quer a opção correta. Carta argumentativa é um texto informativo com uso ultrapassado, substituída pelas redes sociais. Essa carta da Ivy é recente, inclusive. Então, se ela usou a carta, mesmo existindo nas redes sociais, será que a carta é ultrapassada? Então, a gente foca nisso aqui e acho que de cara já dá para eliminar. 2B. 2B não, B. O texto 2 tem a finalidade de defender um ponto de vista e apresentar argumentos que o comprovem. Então, a gente viu que tem um ponto de vista o quê? Da Ivy e quais argumentos que ela usa. Ela cita os exemplos dos amigos dela, certo? C. Em cartas argumentativas, é exigido somente remetente e assinatura. Se o nome é carta argumentativa, vai ter que ter o principal, que são o quê? Os argumentos. Então, não tem como ter só remetente e assinatura, seria uma carta incompleta. A gente elimina também. Por último, ambos os textos têm a função de estabelecer convívio afetivo e pessoal com o ministro. O primeiro texto, né, tanto o primeiro quanto o segundo, já deixou claro, bem clara a revolta da Ivy com relação às declarações desse ministro. Então, ela não quer relação afetiva nenhuma com esse ministro. Então, o mais certo, não mais certo, não, a alternativa certa, de fato, é o quê? Letra B. Defende um ponto de vista e apresenta argumentos. Porque, apesar de ser uma carta, a carta argumentativa, ela tem a estrutura da carta normal, daquelas antigas que mandavam envelope, com a diferença que vai estar defendendo um ponto de vista, que é justamente o que um texto argumentativo faz. Então, é isso. Hoje, foram essas as questões separadas para a gente ver a Banca IUDS. E eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram mesmo, vocês deixem um like e não esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais. A gente ainda vai voltar e ver mais elementos daquela listinha inicial que eu passei para vocês. É isso, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.